Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando com vocês para mais um vídeo. E neste vídeo, pessoal, vamos tratar aí de um tema que às vezes gera até certas polêmicas aí no mundo do bonsai, que é a adubação, né? O título do vídeo é Adubação na arte do bonsai, um tipo diferente em cada caso. Por quê? A adubação na arte do bonsai é preciso da gente se atentar aí a alguns detalhes. Uma coisa é eu adubar uma muda, uma planta em formação. Outra coisa é eu adubar uma planta que está chegando em sua formação. E outra coisa é eu adubar um bonsai pronto, uma planta já totalmente feita. E antes da gente falar sobre esses requisitos, vamos ver aí quais que são os tipos de adubo existentes. Galera, existe uma infinidade de adubos, de fertilizante, de estimulante, de enraizante. Existe uma infinidade de coisas para a gente poder usar nas nossas plantas, tanto em bonsai como em qualquer outro tipo de planta. E eu vou destacar alguns adubos aqui e depois nós vamos falar mais especificadamente sobre essa questão aí de adubar a muda, de adubar o bonsai e o porquê de cada caso, né? Nós temos aí a torta de mamona, né? A torta de mamona, todo mundo sabe que é um resíduo da extração aí do óleo da mamona. A torta de mamona é um adubo excelente, né? Vamos falar aí dessa classe dos adubos orgânicos. Temos aí a farinha de ossos, também um adubo muito conhecido, né? Que é feito aí de ossos de animais torrados e moídos, né? Um adubo assim que tem bastante cálcio. Temos aí torta de algodão, temos esterco de galinha, temos mais o que? Vários tipos de torta. Geralmente esses tipos de adubos são restos, né? São restos aí de outras coisas que sobram e que vêm aí para essa questão da adubação, né? Para fertilizar o solo, etc. Temos também os adubos fermentados, né? Temos aí os bocaches e temos aí também a linha de adubos químicos. Aí já entra uma infinidade bem maior do que os adubos orgânicos no geral, porque aí temos os adubos líquidos e temos os adubos sólidos também. No orgânico, adubo líquido, a gente tem ainda alguns adubos orgânicos líquidos, mas não tanto quanto nos adubos químicos, né? O mais conhecido na arte do bonsai dos adubos químicos, né, o top, que é o osmocote, que todo mundo conhece. Temos aí também o basacote. Tem um outro também que eu vejo o pessoal muito falar, que eu nunca usei, que é um tal de Peters, e por assim vai. E temos também aí aqueles adubos que a gente encontra em qualquer local, né? O 10-10-10, 10-20 não sei o que, sulfato de amônia, ureia, e por assim vai. E qual desses adubos eu devo utilizar nas minhas plantas? Adubos químicos, adubos orgânicos, adubos fortes, adubos fracos. Devemos levar em consideração o seguinte, né? Uma muda pequena, né? Aqui nós estamos com uma muda de ceriça, né? É uma muda, até ela foi feito o vídeo que eu falei sobre como fazer estacas de ceriça. Essa mudinha aqui, agora ela está começando a estar apta para poder receber o adubo. Já dá para ver que ela é uma planta que está criando raízes. Então, uma muda, para poder receber adubo, somente quando a gente vê que ela já está começando a ter raízes. Como que a gente sabe disso? Né? A gente vê que a planta já está ficando firme, né? Já está quase aqui tomando conta. A gente pode olhar por baixo e ver aqui os furos de drenagem, para ver se tem aqui raízes sendo emitidas. Então, quando a minha planta começa a se desenvolver, as folhinhas começam a ficar verdes, seja ela de estaca, seja ela de semente, então eu posso começar dando um pouco de adubo. Eu sempre dou preferência para os adubos orgânicos neste estágio aqui. Por quê? Os adubos orgânicos, eles não vão
causar algum tipo de prejuízo para minha planta. É como se fosse um bebê, né? Um bebê até certo tempo da sua vida, a única coisa que ele recebe ali é o leite materno, ou é a mamadeira. Depois de um certo tempo é que essa criança vai começar a comer alimentos sólidos. E assim funciona também com as plantas. A nossa muda de semente começou a crescer, ou a nossa estaca começou a brotar. É preciso ela atingir um certo nível de maturidade para que a gente possa começar a dar adubo para ela. E isso também é o caso de às vezes plantarmos elas na areia, as estacas ou as sementes, porque a areia é uma coisa neutra, né? A areia é neutra, então não vai ter nada ali que possa atrapalhar o desenvolvimento, que é o mesmo caso se a gente querer dar alimento sólido para uma criança, né? Eu estou utilizando essa questão da criança para poder entender melhor. Então uma mudinha igual essa aqui, ó, a gente pode pegar, né? Isso aqui é a pinça dos 3 dedos. Eu vou falar para vocês aí mais um pouco sobre a pinça dos 3 dedos. A gente pode pegar aqui, ó, 3 dedos, né? O que é a pinça dos 3 dedos? A pinça dos 3 dedos, a gente pega aqui os 3 dedos, pega aqui, ó, um montinho, o quanto a gente consegue aqui, ó, pegar com 3 dedos. Isso aqui é a dosagem mínima que eu costumo falar aí para muitos alunos, né? A pinça dos 3 dedos. Porque também a gente pode utilizar outros tipos de adubo, que eu vou falar um pouco mais adiante, sem ser orgânico, sem ser osmocote. Também existe a possibilidade de usarmos outros adubos até mais baratos em nosso cultivo. Mas eu quero levar em consideração aqui o seguinte: mudas jovens, né, começaram a se estabelecer, criar raízes, ó, vejam bem, segura aqui pelo caule, ó, a minha planta está tomada aqui o vaso por raízes. Então a minha planta já tem raízes para comer. Ele está plantado em areia pura aqui, então já é o caso de entrar com a adubação. Diferentemente se fosse uma estaca nova, que começou ali a sair as raizinhas. Se eu vou lá e coloco adubo, queimei as raízes da minha planta e vou ainda, mesmo que às vezes a estaca ou a muda de semente não morra, eu vou ainda atrapalhar essa planta a chegar em seu estágio que chega na hora certa de adubar, beleza? E quando a gente entra com a adubação, essa planta responde, né? Essa cereça aqui, por exemplo, é uma planta em que eu já havia adubado. Diferentemente dessa outra, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte mais escura é um adubo mais antigo que eu havia posto nela. Então aqui nós vemos, né, uma folha de uma planta que recebeu adubo. E essa aqui, ó, não recebeu adubo algum ainda, ó. Folhas menores, um pouco mais amarelas. Estão vendo? Então, quando eu faço a minha adubação, a minha planta responde. E nessa resposta que a planta dá, o que acontece? É preciso a gente manter a frequência da adubação, né? Ali eu mostrei um exemplo de adubação orgânica, né? Mas eu posso também estar utilizando o osmocote, né? Aqui eu estou com a minha muda de cereça e vou estar colocando aqui, ó, um pouco de osmocote nela. O osmocote, ele é um bom adubo, por quê? Ele é um adubo de liberação lenta. O osmocote, ele não causa superadubação na planta, em hipótese alguma. Eu nunca... Eu acho que ela está querendo participar do vídeo comigo. Porque é impressionante, eu chego aqui, pessoal, tem dia que eu desanimo de gravar. Eu chego aqui, começo a falar, ela senta tudo numa árvore que tem ali e... Mas então, como eu estava falando, o osmocote, ele é um adubo que não causa superadubação em hipótese alguma. Para mim, dos adubos químicos, o osmocote é o supra-sumo dos adubos, né? Ele é excepcional. Eu não estou fazendo propaganda porque eu vendo, às vezes eu tenho alguma coisa para vender, mas já acabou faz tempo que eu não vendo. Mas o osmocote é um excelente adubo.
Agora, lembrando, né, esse vídeo vai ser um pouquinho extenso mesmo, viu? Senta, pega uma pipoca, que este vídeo vai ser extenso, ok? Bem extenso. Talvez eu vou ter até que dividir ele em duas partes. Então, aqui nós estamos falando sobre a adubação nas nossas mudas, né? Ali a gente viu que a gente colocou uma muda com adubo orgânico e aqui a gente colocou ali um osmocote. Mas por que uma você pôs orgânico e a outra você pôs osmocote? Olha, porque nem todas as pessoas têm osmocote ou pode comprar osmocote, né? Eu fui comprar osmocote, acho que eu já tinha uns 6 ou 5 anos que eu praticava o bonsai, né? Que tem muita gente que nem conhece também o osmocote. Mas então tem gente que pode comprar, tem gente que não pode. Tem gente que vai lá nessas casas de agro, né? Vai lá e compra lá 1 quilo, vamos supor ali, de 10, 10, 10. Diogo, eu posso utilizar este 10, 10, 10? Eu posso usar ureia? Ah, meu primo lá tem uma roça, cultiva milho. Ele foi lá e pegou lá um adubo na roça lá, me deu de presente um adubo. Eu posso utilizar? Nós vamos falar sobre isso agora também. Eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de adubo. Eu não tenho esse adubo para poder mostrar para vocês aqui no momento. Eu até pensei em comprar para poder estar mostrando no vídeo, mas eu me esqueci. Mas está aí a foto na tela. Nestes adubos aí, eu já utilizei muito esses tipos de adubo. Especialmente nas plantas em desenvolvimento, ok? Nas plantas em desenvolvimento, esses adubos ajudam sim, mas é perigoso, muito perigoso, e é preciso uma prática, né? Uma experiência de manejo com este adubo, uma experiência boa. Porque um dos erros muito cometidos no bonsai é querer atravessar o carro na frente dos bois, como diz o ditado, né? Tá lá minha mudinha, né? Minha mudinha começou a brotar, opa! E vou lá e pá, né? Com um tipo deste adubo. Com osmocote nós não vamos ter este problema. Aí chego lá e pá, quando vier a muda morre. Se a muda não morre, muitas vezes pode acontecer de você aleijar a sua muda também, né? Assim como se você comer alguma coisa que te faz mal, você pode aí estragar alguma coisa em você por dentro, fígado, estômago, esôfago, não sei, mas você pode aleijar. E às vezes, ao invés de você estar fazendo a sua muda crescer, você vai estar atrasando ainda mais essas mudas. Mas se você for utilizar este tipo de adubo, nós não devemos esquecer da pinça dos 3 dedos. 3 dedinhos. Vamos supor que eu estou com um adubo 10, 10, 10. Nós vamos fingir que aquele osmocote ali é um adubo 10, 10, 10. Aí eu estou lá com a minha mudinha, né? Desde jovenzinho, só um exemplo. A minha mudinha cresceu, se desenvolveu, né? Adubei ela. Chegou a hora de eu passar ela para um vaso. Eu passei ela para um outro vaso, né? Aí neste vaso aqui ela se desenvolveu e eu não adubei ela ainda. E a adubação aqui vai fazer muita diferença para a planta. E eu não tenho osmocote e quero fazer uma adubação química. Eu tenho lá um 10, 10, 10 ou um 20, 20, 20, né? Pinça de 3 dedos, vai lá na sua planta, coloca aquele montinho no cantinho do vaso e rega em seguida. Veja como a sua planta reagiu a isso, né? Depois de 20 dias, se você viu que a sua planta deu essa reagida, depois de 20 dias você pode pegar lá uma pincinha de 3 dedos, colocar em um outro cantinho do vaso. Pouco, né? Bem pouca coisa. E a planta precisa estar estabelecida e com raízes, ok? A gente precisa mexer aqui e ver que a nossa planta tem raízes. Este tipo de adubação que eu estou falando na questão das mudas
é para desenvolver mesmo, para que as nossas plantas cresçam sadias, né, tenham aí galhos, folhas, e tem assim, porque quanto mais a planta cresce, mais a gente pode criar as nossas linhas de trabalho, né? Mais a gente pode posicionar os galhos, enfim. É um tipo de adubação para as nossas mudas, né? Aqui nós não estamos falando de pré-bonsai, nós estamos falando das nossas mudas. Desenvolver as nossas mudas. Então, sobre essa questão, né, dos adubos químicos, esses adubos encontrados em Casa Agro, o conselho que eu dou é esse: 3 dedinhos no cantinho do vaso, veja como a planta está reagindo. Beleza? Você vê. Porque, pessoal, é o seguinte, né? Eu acho uma coisa muito foda. Eu acho uma coisa muito foda. Você sabe por quê? Porque, infelizmente, o bonsai, ele acaba que muitas vezes vai virando uma indústria, né? Existe por trás do bonsai a indústria do bonsai, né? E o que a indústria do bonsai nos mostra? Isso não só no bonsai, mas o consumismo em si, em todas as áreas de nossas compras e vendas, né? Eles querem criar uma coisa, a questão aí da oferta e demanda. E, infelizmente é assim, a gente precisa, às vezes, se libertar disso. O que acontece? Em viveiros que eles criam planta em larga escala e distribuem bonsai, pré-bonsai, etc., para revenda, né, um local igual a Olambra, tantos outros locais que produzem mudas para revenda. Vocês acham que essas pessoas estão usando lá osmocote na produção dessas mudas? Você acha que essas pessoas estão usando lá um Peters na produção dessas mudas? Ou se essas pessoas estão utilizando um Biogold ou qualquer outro tipo de adubo na produção dessas mudas? Nunca, nunca, né? Então, às vezes aparecem ofertas aí de, às vezes, adubos mágicos. Quero deixar bem claro que eu não estou falando de ponta com qualquer tipo de adubo que exista no mercado. Eu estou falando aqui como consumidor e como cultivador, né? Estou deixando aqui uma ideia, né? Uma ideia e um conselho de quem cultiva, para quem cultiva e por assim em diante, ok? Então, existem meios para a gente poder criar o nosso material. Estou falando aqui sobre mudas, favorecer o crescimento de nossas mudas, beleza? Então é disso que eu estou falando. Porque às vezes a gente fala assim para usar esse tipo de adubo, igual eu estou falando dos 3 dedinhos, lá no cantinho, esse tipo de coisa. Porque tem gente que fala, mas não pode fazer isso, e porque pode fazer isso, e que tal adubo é melhor, etc. Eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizaram ou utilizam certos tipos de adubo nas plantas e vem dado certo. Agora, porém, existem pessoas que não gostam de utilizar adubos químicos, né? Algumas pessoas gostam de utilizar adubos orgânicos. E vem essa questão também. Eu posso utilizar esterco de vaca, eu posso utilizar esterco de galinha, mas qual outro adubo orgânico? Eu posso utilizar farinha de ossos. Então eu vou falar nessa questão agora da farinha de ossos, da torta de mamona e do esterco de gado. Falando primeiramente do esterco de gado. O esterco de gado é um ótimo adubo, sim, mas eu prefiro o esterco de gado para a horta, né? O esterco de gado para a horta, ele é muito bom. Ou então na mamadeira do escorredor. Como exemplo aqui a gente pode ver escorredor e mamadeira. Esta parte aqui, a mamadeira, eu posso estar utilizando muito bem uma mistura de terra normal e um esterco de gado, né? Essa mistura
de terra com esterco pode até ser metade, metade, ok? Misturei e simplesmente vou pegar o meu escorredor e colocar em cima, né? Se eu puder misturar alguma coisa para tornar o meu substrato de baixo mais airado, vai ser ainda melhor. Ou se talvez for um vaso grande como esse, se eu quiser estar pegando esterco de gado, né, e colocando em cima aqui, ó, né, cobrindo essa parte aqui, eu posso utilizar também. Mas isso aqui tem um porém que eu vou falar agora para vocês. O esterco de gado utilizado na mamadeira, quando eu mostrei para vocês, ele é muito benéfico. Muito benéfico em dois sentidos. Primeiro, que ele vai oferecer um pouco de nitrogênio ali na mamadeira. Segundo, porque ele vai criar uma microbiota também, por se tratar de um adubo orgânico, né? Em contato com a terra, ali ele vai se decompor e vai criar também micro-organismos benéficos na mamadeira. Ele vai ajudar um pouco, né? Um pouco a tornar aquele substrato um pouco mais aerado e vai ficar um substrato rico. Vai ser uma matéria orgânica rica ali na mamadeira. Mas se eu colocar esse esterco em cima do meu substrato, né? Isso aqui não é esterco que está aqui, mas se eu pego e coloco o meu esterco por cima do substrato, olha, isso não vai ficar bom, né? O esterco de gado é um adubo que não vai ficar bom por cima do substrato. Por quê? Porque ele vai lacrar, ele vai molhar, vai lacrar, e ele é um adubo que é baixo, tem um teor baixo de nitrogênio para essa questão do cultivo no bonsai, né? Porque muita gente me pergunta, posso utilizar esterco de gado? Pode. E uma coisa importantíssima a ser levada em consideração é que precisa ser um esterco curtido para você poder fazer essa utilização. Mas na mamadeira ou em vasos grandes, um esterco curtido sendo usado misturado neste substrato, né, é uma coisa que ajuda sim no desenvolvimento da planta. Esterco de galinha, Diogo, e o esterco de galinha? Olha, existem alguns adubos interessantes nessa questão do esterco de galinha. Existe o esterco de galinha paletizado, que eu já falei muito no vídeo, que ele já vem em grânulos, né? Ele parece um arroz, vem em grânulos. Então dá para você fazer um montinho pequeno ali, tem as recomendações do fabricante, no verso de quanto que você vai usar, porque o esterco de galinha, ele é bem mais forte do que o esterco de gado. Por quê? Porque a galinha, ela faz cocô e faz xixi junto com as fezes, né? Então porque a galinha não tem pipi, né? Então ela faz cocô e xixi junto com as fezes. Então o esterco da galinha, ele é um pouco aí mais forte nessa questão. E vem a questão da estética também, né? A questão da estética, né? Se você aí tem uma bancada bonita, tem poucas plantas e gosta de manter aí a sua bancada um pouco mais harmônica, bonita e receptiva. Se você está lá utilizando muito esterco de gado ou muito esterco de galinha paletizado, com adubo, ou principalmente farinha de osso, que eu vou falar daqui a pouco, né? Não fica uma aparência boa, não fica uma aparência atrativa, você vê aquele monte de esterco em cima do vaso. O esterco de galinha também não tem um cheiro muito bom, né? Depois que ele começa a se decompor, ele é farinha de ossos, então nem se fala. Mas então ficou a dica sobre o esterco de gado. Eu já vi que este vídeo vai se estender bastante, então já vi que vai ser mais de um vídeo falando sobre esse assunto, ok? Só para deixar avisado. Então vamos falar agora da torta de mamona e da farinha de ossos. Quero deixar claro que tudo que eu estou dizendo e falando é fruto de experiência, né? Fruto de experiência do meu cultivo, do cultivo de amigos, do cultivo de trocas de ideias, né? E mais aí de 10 anos cultivando. Ah, mas eu tenho 30 anos de bonsai. Eu estou partilhando a minha experiência, beleza? Sobre aquilo que eu já constatei, que amigos constataram.
Então eu cheguei a estas conclusões. Inclusive eu tenho um outro vídeo, né, que se chama Adubação na Arte do Bonsai também, um vídeo bem antigo. Então este vídeo aqui acaba que vai se tornar aí um remaster. Então vamos falar da torta de mamona. Galera, a torta de mamona, para mim, dos adubos orgânicos, é um dos melhores adubos. A torta de mamona, além de ser dos adubos orgânicos encontrados no mercado, é um dos adubos com maior teor de nitrogênio, certo? Ela tem o probleminha que é o seguinte, né? Que a gente fica bem cismado aí com a torta de mamona nessa questão da ricina, né? Que ela é um adubo tóxico. Infelizmente ele é um adubo tóxico, então a gente precisa certa cautela aí nessa questão de manusear e utilizar a torta de mamona, principalmente quem tem animais em casa, etc. Eu nunca tive problemas com torta de mamona, inclusive eu tenho até um vídeo aí que eu ensino a fazer a torta de mamona, vou deixar na descrição, que eu falo assim nessa questão de fazer a torta de mamona. Nunca tive problema, já moí mamona, já fiz e faço torta de mamona à torta direita, mas então voltando e frisando, o adubo orgânico mais interessante para mim, porque a torta de mamona, ela não só vai levar nitrogênio e alguns outros nutrientes para as plantas, como também ela ajuda a defender. Tem algumas substâncias nela que ajudam a defender um pouco aí as raízes e o solo de alguns agentes patogênicos, né? Tem uma pesquisa, se eu encontrar, vou pesquisar depois e deixar na descrição do vídeo, um link bem completo de uma apostila que fala amplamente sobre a torta de mamona. Beleza? Então a torta de mamona é um excelente adubo, ok? E tem muita gente que usa torta de mamona e farinha de ossos. A farinha de osso é o seguinte, olha, eu particularmente não gosto de utilizar a farinha de ossos. Primeiro, porque é um trem, galera, que fede demais. Eu tenho um pacotinho aqui, ó. Eu tenho um pouquinho aqui de farinha de ossos. Se eu abrir esse pacotinho aqui, eu não consigo nem gravar o vídeo. Porque o trem que fede é essa tal de farinha de osso. Mas, Diogo, eu posso utilizar a farinha de ossos? Pode. Mas o meu conselho para utilizar torta de mamona e farinha de ossos, vamos dizer assim, eu utilizo torta de mamona na minha planta a cada 30 dias. A cada 30 dias eu faço uma aplicação em um vaso assim. Né? Coloco aqui em um vaso assim e eu utilizaria aí 4 colheres de sopa de torta de mamona. Coloquei, passou 30 dias, vou fazer outra aplicação de 4 colheres de torta de mamona. Na terceira vez que eu for utilizar, eu vou utilizar a farinha de ossos. E eu vou utilizar a metade da dose que eu utilizei para a torta de mamona. Por exemplo, 2 vezes torta de mamona e uma de farinha de ossos, a metade da dose. Então eu colocaria 2 colheres de farinha de ossos. E depois eu voltaria a utilizar a torta de mamona. Galera, uma das coisas que mais vai dar resultado em suas plantas, nessa questão da adubação, é a frequência. Igual falei para vocês, a cada 30 dias, se você for ali fiel, 4 colheres de torta de mamona. Mais 30 dias, 4 colheres de torta de mamona. Mais 30 dias, 2 colheres de farinha de ossos. Mais 30 dias, 4 colheres de torta de mamona. E assim por diante. Se você seguir essa frequência, você pode ter certeza que o seu cultivo vai fluir na questão do desenvolvimento das plantas, ok? Essa questão da frequência é fundamental e dá mesmo resultado. Seja adubando com torta de mamona,
seja adubando com torta de algodão, seja adubando com os 3 dedinhos, no meu caso dedão, né? A pinça dos 3 dedos, vamos supor aí a cada 30 dias, você vai lá com 10, 10, 10 no cantinho do vaso, em exceção do osmocote, que é um adubo que tem aí uma duração bem maior aí, liberando nutrientes para as plantas, que eu não vou me aprofundar muito, porque eu já tenho um vídeo bem completo sobre a adubação com o osmocote, que vai ficar na descrição do vídeo também, e depois eu vou criar uma playlist, assim que eu completar essa sessão de adubação na arte do bonsai, eu vou criar uma playlist, sobre essa parte de adubação, beleza? Então, frisei, constância, frequência e quantidades razoáveis. E agora, para poder finalizar esse vídeo, eu quero concluir com uma coisa importante também que faz parte dessa questão. O meu substrato, eu ainda vou fazer um vídeo sobre o substrato, né? Fazer um remaster sobre substrato também. O meu substrato está muito ligado na questão da adubação. Porque se o meu substrato não for um substrato bom, não vai adiantar eu colocar ali um adubo super, né? Colocar uma torta de mamona, um osmocote, se a minha planta não tem um local onde ela possa criar raízes, onde ela tenha, se a minha planta não tem um ambiente propício, né? Um ambiente ali oxigenado, um ambiente com um pH equilibrado, né? Onde ela possa ter raízes para comer aquilo que a gente está colocando aqui. Então a adubação ela está ligada ao substrato também. E essa questão de substrato, que vai ter um outro vídeo relacionado a isso, é uma coisa que nós vamos falar sobre essa questão de substrato, que também não tem nada de bicho de 7 cabeças. A única coisa que atrapalha um pouco a gente ter aí essa questão do substrato é a dificuldade de fazer um substrato bom, né? Um substrato de excelência, vamos dizer assim. Mas então a adubação está ligado na frequência, né? E a questão do substrato também vai influenciar na minha planta comer aquilo que eu estou oferecendo para ela. E mais uma questão também. Aonde que eu vou colocar o meu adubo? Existe também essa questão. Se eu coloco o meu adubo por cima do substrato, eu preciso ser uma pessoa boa na rega. Por quê? Porque dependendo do jeito que eu for regar, vai lá a água, bateu em cima do substrato e jogou aquele monte de torta de mamona fora, aquele monte de farinha de osso ou de bocashi. Então, perdi adubo e às vezes eu falo, minha planta não respondeu a adubação que eu fiz, mas eu coloquei de qualquer maneira ali em cima do substrato. Eu já falei várias vezes no vídeo a questão de como eu gosto de fazer a adubação, de tirar uma parte da superfície, colocar o adubo e voltar essa parte da superfície de volta para poder cobrir o adubo. Isso ajuda muito. Primeiro, ajuda na eficácia do adubo, porque seja torta de mamona, esterco de galinha, ou bocashi, ou qualquer outro adubo orgânico que eu coloco no meu substrato, vai ser preciso dos micro-organismos agirem naquele fertilizante que eu coloquei, naquele adubo, e para poder os nutrientes chegarem até as raízes. Então essa questão de cobrir já vai ajudar porque o adubo ele vai se decompor mais fácil, né? E você não vai perder adubo por questão aí de rega, por questão de vento e etc. Então pessoal, esse aí foi o nosso vídeo 1 falando sobre a adubação, né? Adubação de mudas, né? Falei muita coisa, por quê? Porque sempre gera muitas dúvidas, né? E como eu não estou falando apenas para uma pessoa, eu tento pensar o que eu me perguntaria se eu estivesse assistindo o vídeo. Então eu tento falar sobre tudo isso. E no próximo vídeo sobre adubação,
nós vamos dar um passo a mais, né? Nós vamos dar um passo a mais nessa questão da adubação, falar mais um pouco sobre essa questão da adubação química, adubação foliar, dentro da minha experiência, da experiência que alguns amigos têm também, e deixa nos comentários aquilo que você viu e ficou em dúvida neste vídeo e aquilo que você queira que eu fale sobre o próximo vídeo. O vídeo é grande, mas não é nada complexo essa questão da adubação. É uma coisa muito simples. Vamos falar também, não sei se no próximo vídeo eu vou conseguir, mas vamos falar também sobre essa questão da adubação do bonsai em si, da nossa planta no vaso. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.